Paz, queridos amigos, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso encontro do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que remove montanhas. Rogamos ao Mestre Jesus que, com a sua infinita bondade, a sua alegria, a sua serenidade, nos envolva no seu amor, nos dando forças para enfrentarmos as nossas dores, curarmos as nossas feridas, que ainda permanecem abertas, mesmo após séculos e séculos de existência. Que a tua luz, Mestre, seja entre nós o elo que nos fortalece e nos eleva em direção ao nosso Pai Maior. Jesus, após o seu encontro com Moisés e Elias no Monte Tabor, desceu para o vale e, de imediato, um pai aflito, nele reconhecendo o Messias, ajoelhou-se aos seus pés e pediu socorro. Nesse momento, o sentimento de compaixão do homem envolveu e sensibilizou Jesus. O drama daquele homem era o filho enfermo, tomado por uma força desconhecida que o vitimava, atirando-o de um lado para o outro, algumas vezes no fogo e outras vezes na água, ameaçando-lhe a existência, tirando-lhe as energias e entregue totalmente à sanha de um demônio sem possibilidade de libertação. Conhecendo o insondável do ser humano, Jesus compadeceu-se e sentiu a treva que envolvia aquele jovem, percebendo a história do seu passado, quando naquele passado ele delinquira, vinculando-se então ao odiento perseguidor, que não cedia no propósito infeliz que se impusera de o atormentar. Aturdido na sua insânia, na sua loucura, o demônio, que hoje nós sabemos que é um espírito, não raciocinava, não se apiedava daquele a quem ele perseguia, vingando-se, incidindo no mesmo erro de que fora vítima anteriormente. Ao contato com Jesus, restabeleceu-lhe o discernimento. Ele deu-se conta do mal que estava fazendo e, num átimo de segundo, se arrependeu. E afastou-se do campo mental em que se homiziara no seu sofrido hospedeiro. Desvinculou-se de imediato ao ouvir a voz clara e forte do Mestre, recebendo o influxo do seu pensamento compassivo, deixando de malsinar o outro para cuidar da própria sombra responsável pelo seu ódio, pelo desejo de vingança e pela inferioridade moral em que ele estava. Era natural que, ante o fato insólito, a fé brilhasse em todos que ali se encontravam, particularmente nos discípulos, que estavam decepcionados pela incapacidade de que eram portadores, já que eles também tentaram ajudar aquele obsesso sem colherem o êxito anelado. Os discípulos não se davam conta de que para cada espírito em sofrimento há terapia específica, porque não são todos da mesma classe moral, do mesmo estágio evolutivo, necessitando de uma gama variada de recursos para alcançar o sucesso com cada um. Aquele espírito em especial exigia algo mais do que a precipitada imposição verbal. Exigia um discurso específico, rico de energias vitalizadoras, que o compensasse da vampirização interrompida quando deslindado da sua fonte de nutrição psíquica. Faltava aos discípulos do Mestre fé, profundidade de confiança para conseguirem os bons resultados que desejavam. Os discípulos esbravejaram ofensivamente, gritaram com aquele espírito, mas aquele espírito, acostumado com seus tormentos e apoiado no raciocínio conflitivo de justiça com as próprias mãos, não receava pessoas, não temia agressões e nem ameaças, nem xingamentos. Ele somente seria removido do seu propósito insano se experimentasse a força da compaixão e da misericórdia
para a sua aflição. E foi o que Jesus lhe ofereceu: apoio e renovação interior, dando-se conta de que na vingança ele mais se afligia, e na cobrança mais ele se desnaturava, e somente lhe restava a alternativa do perdão àquela ofensa recebida, para desfrutar da paz de que necessitava mais do que qualquer outro. Valor esse que ele não se dava conta. O amor de Jesus deu-lhe esse ânimo. A claridade do Mestre diluiu a compacta treva em que aquele espírito estava. A fé que Jesus tinha era a certeza do seu próprio poder, da perfeita sintonia com Deus, a quem recorria sempre que necessário, sabendo por antecipação dos resultados que seriam colhidos através dela. A fé é força que se irradia como a energia operante e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplanar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. O ser humano, meus irmãos, enfrenta os montes das dificuldades que se erguem à sua frente, quando deveria buscar os objetivos mais nobres e engrandecedores. Jesus, sua energia expressava-se com brandura, a sua bondade manifestava-se sem pieguismo, a sua coragem exteriorizava-se como valor moral que nada temia, e o seu amor abrangia todos os seres sem deixar-se arrastar pelos sentimentalismos banais e desequilibrados. A sabedoria do Mestre irradiava-se sem constranger os ignorantes. A gentileza cativava sem deixar distúrbios na emoção do próximo. Jesus era severo, mas não brutal, afável, mas não conivente, nobre, mas não orgulhoso, humilde e não verbal. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou o bom pastor. Jesus nos mostra a sua fé em Deus em todas as passagens do seu Evangelho. A fé significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total confiança em algo ou alguém. A fé, ela se expressa mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Ela pode ser natural e adquirida. A fé pode ser espontânea, simples, destituída de reflexão ou de exigência racional, características do ser humano. A fé, ela é uma conquista do pensamento que elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e se manifestar. A nossa fé se fortalece com a experiência dos fatos, tornando-se esses fatos base dos nossos comportamentos e das realizações significativas do pensamento da experiência humana. A fé procede também das nossas vivências passadas, quando espíritos enfrentamos situações e circunstâncias que experimentamos, deixando em nós os resultados dos métodos utilizados para superar essas dificuldades. Conhecendo os acontecimentos, embora inconscientemente, nós adquirimos confiança espontânea para que os enfrentamentos que se apresentam por semelhança evocativos daquele passado que nós vivemos, nos dê confiança e fé para superá-los. Desse modo, é indispensável para uma conduta saudável ter a fé como bastião e alicerce para novos cometimentos, mediante os quais nós devemos progredir. A fé, no entanto, meus amigos, deve se apoiar na razão, que perquire, que pergunta, no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais, a fim de que ela não seja cega, levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. A fé amadurece através da conduta que propõe, coroando de segurança pelos resultados que nós colhemos
nos empreendimentos por nós assumidos. O homem de fé reconhece o limite das próprias forças e não se aventura em empreendimentos que lhe podem comprometer a resistência, levando-o à falência moral. Por isso, há um limite entre a fé e a ação que deve ser levada em conta quando da tomada de decisão ou o que fazer ou deixar de fazer. É necessário entender a fé para não cairmos no fanatismo perturbador e insensato. Somente a fé estruturada na nossa consciência, livre de prejuízos de toda a natureza, oferece as resistências para enfrentarmos as montanhas de desafio que impedem o nosso avanço no rumo da harmonia. E é mediante uma fé lúcida e enriquecedora que a existência se apresenta digna de ser vivida, facultando a cada um de nós a aquisição de recursos para todas as situações, ensejando que possamos possuir forças para enfrentar as contingências com calma e certeza dos resultados felizes que nos aguardam. A fé não tem pressa, não se angustia, porque sabe que as dificuldades exigem remoção e as sombras precisam de luz para que desapareçam. A fé racional, ela nunca excede os limites da nossa capacidade. Ela não se envolve em nenhuma ambição descabida, conhece as possibilidades e os meios que possui, que devem ser utilizados para os cometimentos que vamos enfrentar. A fé é pujante, mas não presunçosa. É nobre, mas não jactanciosa. Uma fé diminuta, de um grão de mostarda, representa a dimensão. Tudo que aquilo que nós queremos, conseguimos, e nada será impossível, porque se apoia sobretudo na razão. Allan Kardec, alicerçado na fé raciocinada, inquiriu os imortais com persistência e brindou a humanidade com a revelação espírita. Não podemos permitir que a nossa fé no futuro desfaleça porque as circunstâncias neste momento não são apropriadas. Parece nos ameaçar os nossos ideais de enobrecimento. Fortalecer a nossa fé com o combustível da razão para que a sombra da dúvida não entorpeça os nossos sentimentos. Nós precisamos perseverar em atitude de fé, mesmo quando o desfalecimento ameace as nossas forças. Quando nós avançamos sem fé, nos deixamos envolver pelo cipoal do desequilíbrio. Nos envenenamos com o bafio do desencanto e sucumbimos de imediato. Jesus, a fim de levar até o fim os objetivos abraçados, viveu a fé em Deus e no futuro feliz, sem nunca tergiversar, permanecendo fiel, sem cansaço, em todos os momentos. A fé é a alma da caridade. A fé, meus amigos, é a essência de todas as virtudes. A fé, meus amados, é a vida a manifestar-se nas diversas situações, oferecendo-nos braços e forças para todos aqueles que buscam os horizontes infinitos da imortalidade. Jesus nos fala: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que tudo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e fizer isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser acontecerá, você verá que assim será cumprido. Quando nós, amigos, aparentamos o bem, mas não praticamos o bem, quando nos tornamos bons oradores e nossas belas palavras agradam aos ouvidos, mas nada trazem de substancial para o coração, e quando nós terminamos de falar e aqueles que nos ouviram nada tiraram de proveitoso, nós que sabemos que podemos ser úteis no bem, na fraternidade, na solidariedade e não o somos,
seremos como a figueira que não produziu figos e secou. Jesus amaldiçoou a figueira? Fez com que ela secasse da raiz até as suas folhas? Por que essa parábola? Para que seus seguidores entendessem o seu mencionado, Jesus nos diz que o nosso espírito, enquanto na carne, deve ser útil a alimentar, levar sombra e frescor aos necessitados do alimento da alma. O que nos falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, aquela fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Nós, meus irmãos, somos árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus condena à esterilidade todo aquele que não dá fruto, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram e não produzirão nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. Nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, inteligência, saúde, conhecimento, serão tratados como a figueira seca. Nós temos o dever de pensar, de estudar, de reflexionar para conseguir as resistências morais para enfrentarmos os momentos difíceis, enfermidades, solidão, desemprego, inquietações e infortúnios com o espírito tranquilo. Quando nós avançamos na terra sem fé, nós somos como uma embarcação sem bússola flutuando a esmo em dia de tempestade. Não permitir que a nossa fé no futuro desfaleça é uma tarefa nossa. Apenas porque as circunstâncias do momento não nos são favoráveis e parecem ameaçar os nossos ideais de enobrecimento, temos que ter cuidado. Precisamos fortalecer a nossa fé com o combustível da razão, uma fé raciocinada, para que a sombra da dúvida não nos entorpeça os sentimentos. Precisamos perseverar em atitude de fé, mesmo quando o desfalecimento ameaça as nossas forças. Quando nós avançamos sem fé, nos deixamos enlear pelo cipoal do desequilíbrio. Nos desencantamos com a vida e sucumbimos no sofrimento imediato. Jesus, a fim de levar até o fim os objetivos abraçados, viveu a fé em Deus e no futuro feliz que esperava a todos nós. Sem nunca tergiversar, jamais Jesus se evadiu, permaneceu fiel, sem cansaço, em todos os momentos. A fé remove, sim, as montanhas do sofrimento, do medo, da angústia, da miséria, das dores físicas, das dores mentais, das dores morais. A fé é a essência de todas as virtudes. A fé é a vida a manifestar-se nas mais diversas situações, oferecendo braços e força para todos aqueles que buscam os horizontes infinitos da imortalidade. Jesus prossegue, semeando até hoje a sua fé, através dos espíritos superiores que, encarnados e desencarnados, restauram a mensagem de fé desse mestre, desconsiderada, mas atualizando-a, buscando colocar na sociedade inquieta dos nossos dias a fé verdadeira que o mestre nos fala. Deixar que essas lições de vida e de fé penetrem em nós é importante,
antes que sejamos visitados pelo anjo da amargura, tornando para cada um de nós mais difícil a aceitação dessa presença maceradora que chega a todos. A dor, o sofrimento alcança a todos em nosso orbe e, para nós conquistarmos a paz, preservarmos a paz, devemos pagar o tributo da fé, que nos é exigido pela honra de nós vivermos em paz e morrermos em paz. Remover, através da fé, as montanhas das dificuldades, nos tornarmos figueiras frondosas e cheias de frutos para alimentarmos viajantes cansados e famintos da vida espiritual. É tarefa nossa. Eis a nossa jornada, para a qual nós fomos convidados para a mudança da nossa atitude mental e comportamental, através das mensagens que chegam até nós, nos chamando para a razão, para a fé raciocinada. Uma página de luz, uma informação espiritual esclarecedora, uma ação de beneficência, uma beneficência libertadora, são recursos de orientação que a vida nos vem oferecendo diariamente para nos conduzir à paz. O bloco de mármore ou de granito, para revelar a estátua que está no seu interior, recebe os golpes do martelo e do cinzel do escultor, com resignação. Também nós, espíritos, para desvelar o anjo que dorme no nosso íntimo, não prescindimos dos instrumentos de lapidação, do calor, do sofrimento, das asperezas provacionais da vida, porque a Terra é um mundo transitório, e as dores e as alegrias que aqui vivemos também são transitórias, e devemos trabalhar com fé para que as alegrias sejam jubilosas e eternas. Se nós anelamos realmente pela conquista da paz, ouvir o chamado do Senhor nos propondo renovação. Vem hoje. Crede em mim. Crede em Deus. Tenhamos fé, meus amigos e meus irmãos, amados, e sigamos Jesus hoje e sempre. Que a tua luz, querido Mestre, seja o nosso farol na nossa jornada enquanto encarnados e desencarnados. Rogamos a ti, como vibração do momento que encerra o nosso trabalho, ampara-nos, proteja-nos, fortaleça-nos, permita-nos a proteção da espiritualidade maior e que sejamos nós, a cada dia, aqueles que acordam e agradecem a oportunidade de estarmos mais uma vez na nossa jornada evolutiva. Paz a todos e que o amor do Mestre esteja em nossos corações.